Vamos falar sobre a parábola da casa edificada sobre a rocha. A sua casa é edificada sobre a rocha? Vamos refletir sobre isso. Amiga Francenilda, agora, e eu quero convidar nesse momento a todos e a todas, já para começar a refletir um pouco mais sobre o dia de hoje. Como eu passei o dia de hoje, para que eu possa acalmar mais o meu coração. Você que passou um dia difícil, você que passou um dia com muitas dificuldades, que passou um dia bom, para todos. Reflita sobre o seu dia e agradeça. Agradeça a Deus e agradeça a Jesus. Boa noite, minha amiga Francenilda. Tudo na paz, né, minha irmã? E vamos convidar a todos a compartilhar mais uma vez essa live com os amigos e com as amigas aí nas suas redes sociais. E a gente já vai começar a nossa live de hoje, edificando a minha casa sobre a rocha. A partir da parábola da casa sobre a rocha, da edificação da casa sobre a rocha, que nós podemos encontrar essa passagem no Evangelho de Jesus. Vamos nesse momento, queridos e queridas amigos e amigas, fechar os olhos para a gente fazer a nossa reflexão através da prece. Nesse momento de conexão, primeiro, pedimos que cada um dos irmãos possa se conectar com a espiritualidade maior, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo nesse momento a toda a espiritualidade de luz, que neste momento cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, com o seu Deus interno. Agradeça, acima de tudo, as possibilidades dessa encarnação, de você aqui estar, de você aqui poder experienciar uma vida cheia de desafios. Que cada um de vocês, irmãos, abra nesse momento o seu canal energético espiritual para as luzes espirituais. Que cada um de vocês receber as bênçãos em forma de luz, em forma de medicamento divino, abrindo o seu canal energético para você, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas no seu trabalho, para as pessoas que estão convivendo com você, para que essa luz possa se expandir cada vez mais em forma de bênçãos iluminadas. Meus amigos que estão aí no Facebook, meus amigos que estão aí no Instagram, que todos vocês recebam essas bênçãos em formas de medicamentos espirituais. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, a Virgem Mãe Santíssima, a Rosa Mística e Divina de Nazaré. Agradecemos, acima de tudo, a espiritualidade maior que está sempre ao nosso lado, os mestres espirituais. Abençoe a cada um de nós que aqui estamos. E de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita luz e muita paz. Graças a Deus. Neste momento, meu querido e minha querida, eu convido a você para tirar uma horinha para refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. O tema de hoje, como eu falei logo no início, certo? É edificando a minha casa sobre a rocha. Esse é o tema que a gente vai refletir. Esse tema, meus queridos, minhas queridas, ele tem como base o Evangelho de Lucas. Vocês vão encontrar o capítulo 6 no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, essa passagem. Os versículos 47 e 49 tem essa passagem da edificação da casa sobre a rocha, mas também o evangelista Mateus, no capítulo 7 do Novo Testamento também, ele traz a sua narrativa da casa edificada sobre a rocha, no capítulo 7, entre o versículo 24 e 27, traz essa parábola magnífica, essa parábola que nos faz refletir onde estamos edificando a nossa casa. Que casa é essa? Que edificação é essa que nós estamos fazendo? E hoje vamos refletir sobre isso. Como sempre eu faço, nas minhas palestras, nas minhas exposições, eu pego alguns livros, alguns materiais para
fazer uma fundamentação, para que a gente traga uma reflexão mais com elementos assim de livros, de artigos e assim por diante. E hoje basicamente eu peguei assim a Bíblia. Por que eu peguei a Bíblia? Porque a Bíblia tem essa passagem da parábola da casa edificada sobre a rocha. Nessas duas passagens narrativas dos evangelistas Lucas e Mateus, em capítulos diferentes, mas ambos falam sobre esse mesmo ponto, essa narrativa dessa casa edificada sobre a rocha. Mas também a gente pegou como base três referências. Um livro que vocês podem ter acesso na internet, que é o livro de Chico Xavier. Esse livro chama-se Coragem, do Espírito, certo? De espíritos diversos que foram psicografados por Chico Xavier, que traz muitas mensagens, e uma delas traz uma passagem que faz referência da casa edificada sobre a rocha. Eu convido a vocês a pesquisarem na internet esse livro, que é um livro muito bom. Vocês podem fazer a leitura desse livro, um livro muito bacana. Os livros de Chico Xavier geralmente traz mensagens muito edificantes. São livros que trazem uma mensagem do Evangelho de Jesus, quase sempre, e traz relacionada a mensagem espírita. Outro livro bem interessante que eu peguei, faz referência à parábola da casa edificada sobre a rocha, é um livro também de Chico Xavier. Hoje eu peguei dois livros de Chico Xavier. Na passada foram de livros de Divaldo, hoje foi de Chico Xavier. Gosto muito das leituras de Chico Xavier. O livro que eu peguei também, que faz referência à parábola da casa edificada sobre a rocha, chama-se Passos da Vida. Passos da Vida, de Chico Xavier. E a psicografia, nesse caso aqui, não são espíritos diversos, como o primeiro, Coragem. Isso aqui é o espírito de Emmanuel, um dos que mais trabalhou com Chico Xavier durante a sua passagem aqui na Terra. Ou seja, dois livros de Chico Xavier, o livro, outro que é a Bíblia, e também, como o de terça-feira, um material da Federação Espírita de Mato Grosso, certo? Um material muito bacana que vocês podem ter acesso na internet também, chamado Parábolas Terapêuticas de Jesus. Pronto, essas aqui são as referências que a gente trouxe para a gente analisar um pouco dessa parábola tão interessante e tão importante. Nessa passagem, como eu falei, tanto de Lucas como de Mateus, que ele fala sobre a edificação da casa sobre a rocha, a gente vai procurar compreender hoje a simbologia do que Jesus quis dizer nessa passagem. A gente vai procurar também ver o significado ou significados que estão por trás das palavras de Jesus. Muitas vezes as parábolas que Jesus fazia eram parábolas simples, mas parábolas que elas remetiam a grandes esclarecimentos espirituais, certo? De forma cotidiana, que era do cotidiano das pessoas, né? Vamos ver algumas reflexões espirituais dessa passagem. Agora tem uma coisa importantíssima dessa passagem bíblica. Ele vai falar sobre a relevância da prática da verdade em nossa vida. Olha só, a parábola da casa edificada sobre a rocha vai sobre como sermos verdadeiros enquanto cristãos, como sermos verdadeiros enquanto espíritas e como sermos verdadeiros enquanto seres espirituais em processo de evolução. Ou seja, essa parábola traz tudo isso para a gente refletir. Nesse sentido, a parábola da casa edificada sobre a rocha, ela foi anotada por Lucas no capítulo 6, o versículo 47 e 49 faz referência a essa parábola. Também Mateus faz referência a essa parábola no capítulo 7, por sua vez. Já nos versículos de Mateus, o versículo 24 a 27. E aborda, como eu falei, a importância da verdade. Nosso amigo Luiz está falando sobre prudência e imprudência também, viu, meu irmão? Aí, nessa passagem, ela é bem interessante, que a parábola da casa edificada sobre a rocha, a gente vai entender um pouco do que nós ouvimos e do que nós praticamos. Jesus, nessa parábola, fala um pouco sobre isso. O que nós ouvimos, o que nós praticamos. Será que o que nós ouvimos e o que nós falamos, praticamos? Deixa eu reforçar, estão ligando aqui para mim. Certo?
Nessa parte é muito importante a gente refletir. Nem tudo que nós ouvimos, nem tudo que a gente fala tem uma referência direta com o que nós praticamos. Mas na parábola da casa edificada sobre a rocha faz uma referência literal sobre essa parte, do que você ouve, do que você fala e sobre sua prática. Como você edifica essa sua casa sobre isso, sobre essa coerência que você precisa ter na sua vida, certo? E você vai observar que nessa estadia terrena nós precisamos ter alicerces espirituais. Onde estamos colocando nossos alicerces espirituais? Estamos colocando nossos alicerces na verdade ou na mentira? Estamos colocando nossos alicerces de forma prudente ou imprudente? E na parábola fala sobre isso, né? E vamos começar a parábola que diz assim. Olha só que coisa interessante. Eu vou ler a parábola aqui para que a gente vai começando a refletir sobre ela, como o nosso próprio irmão Luiz colocou a questão da reflexão sobre a prudência e a imprudência, porque muitas vezes nós somos imprudentes na nossa edificação da nossa vida. E a parábola aqui colocada inicialmente, ela começa da seguinte forma. Eu peguei a passagem basicamente de Mateus aqui. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Olha só, toda pessoa, quer seja espírita, quer seja evangélico, quer seja católico, que escuta as palavras de Jesus e as pratica ou não, assemelha-se ao homem prudente, que edifica ou edificou a sua casa sobre a rocha. Correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A sua casa, você edificou sobre que rocha? Ou você edificou sobre areia? Porque na passagem ele faz essa referência. A rocha é firme, a areia não é firme. Ele faz essa comparação, que muitas pessoas de forma imprudente edificam a sua casa sobre areia e outras edificam a sua casa sobre a rocha. E na passagem de Mateus ele continua dizendo assim: e aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, o primeiro e que ouve, que é prudente, edifica a sua casa sobre palavras. Não pratica a palavra do evangelho, ele diz que é o homem insensato, um homem que não é prudente, que edifica a sua casa sobre areia. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a areia, o que é que acontece? Vem a chuva, correm os rios, assopram os ventos, batem aquela casa até ter queda. Primeiramente, ele coloca aquela pessoa que casa sobre a rocha, ou fala da palavra de Jesus e pratica a palavra de Jesus. Essa pessoa edifica a sua casa firme. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir água, pode vir tudo, pode vir críticas, mas não cai. Essa pessoa, ela está na verdade, ela é firme, ninguém derruba ela. Ela está firmada na rocha. Agora, do outro lado, nós temos aqui da parábola que diz: aquela pessoa, tem pessoas que edificam a sua casa sobre a areia. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a areia, qualquer vento, qualquer água, qualquer sopro, qualquer crítica derruba. Tudo que está fora da verdade, tudo que está fora da incoerência espiritual, fragiliza a pessoa, derruba a pessoa. Não sei se alguém já passou por isso. E a gente vai começar a observar qual a simbologia dessa casa. Que casa é essa que Jesus está falando? Jesus diz que nós edificamos a nossa casa ou sobre a rocha ou sobre a areia.
Que casa é essa? Será que é uma casa física? Será que é essa casa que eu estou aqui? Será que é a sua casa? Qual é a casa que Jesus está falando na parábola? A parábola, como a gente sempre fala, é uma simbologia, uma comparação. Essa casa, meus queridos e minhas queridas irmãos e irmãs, a edificação que nós fazemos sobre a rocha ou sobre a areia dessa casa, certo? Essa casa tem uma simbologia muito para todos nós. Essa casa significa a nossa própria vida. Como nós edificamos a nossa vida? É na areia ou é na rocha? É na firmeza, é na prudência, é na verdade ou é na mentira? Ou é na imprudência, ou é na insensatez? Como nós edificamos? Jesus faz uma referência básica sobre isso e diz que a nossa própria vida é a casa que Jesus fala. O homem, quando na Bíblia fala-se homem, está se referindo a homem e mulher. O homem edificou a sua própria vida de forma prudente ou imprudente. E a gente precisa observar a nossa casa, que é a nossa vida, também tem uma simbologia por trás dela. Interessante que nós podemos trazer essa simbologia através da leitura do nosso irmão Chico Xavier. Naquele livro que eu fiz referência anteriormente, o livro chamado Coragem, psicografado por Chico Xavier, de Espírito Diverso, e ele faz uma referência também. Na Bíblia, Jesus está dizendo que a casa é a nossa vida. Chico Xavier fala que a nossa casa, além de ser a nossa vida, a nossa casa também pode ser a nossa mente. A nossa casa, vou repetir, não é somente a nossa vida física, mas é a nossa mente. E nesse livro chamado Coragem, de Chico Xavier, ele traz essa referência bem interessante. Ele diz assim: a mente, preste atenção, é a casa onde nós reside. É na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. A caridade, os crimes, as coisas boas, as coisas não tão boas, tudo começa na nossa mente. Em cada uma dessa casa, que é a nossa mente, reside as nossas próprias concepções, os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias virtudes, os nossos defeitos. Tudo está na nossa mente. É por isso que nós costumamos sempre dizer, aquela pessoa que está querendo fazer um tratamento espiritual, quando eu falo em tratamento espiritual, não é somente ir a uma casa espírita ou ir a uma igreja. É o processo de evolução, de melhoria energética e vibracional. Aquela pessoa que está querendo melhorar de vida, precisa melhorar a sua vida, modificando, acima de tudo, primeiramente o seu pensamento, a sua casa. A sua casa, que é essa casa aqui, que faz você criar, através desse poder da mente, coisas boas e coisas não tão boas. Nossa mente, ela é muito poderosa. Existem inúmeros estudiosos da área da neuropsicologia de vários países, Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países, que falam sobre o poder da mente no processo de equilíbrio, no processo de ajuste, até na nossa própria saúde. Muitos estudiosos falam isso. E Chico Xavier, de forma sublime e maravilhosa, compara também que a nossa casa, a edificação, ela começa a partir da mente, da nossa mente espiritual, no que nós pensamos, porque o que nós pensamos é um passo para a ação do que a gente está pensando. Assim como você tem pensamentos os mais diversos, é preciso que você filtre esses pensamentos mais diversos para que você possa, através dessa filtragem, você começar a se trabalhar interiormente nas suas concepções equivocadas, nas suas concepções erradas. Se você já tem concepções mais progressistas, mais ligadas à espiritualidade maior, que bom. Mas nesse livro Coragem, tem outra parte aqui que Chico Xavier, que eu vou ler para vocês aqui, que é bem interessante, que diz assim, ó, ainda em relação à mente, ele diz assim, que a nossa mente tem uma coisa que está dentro dela chamada imaginação. A imaginação, tem pessoas que têm uma imaginação muito fértil, cria até chifre na cabeça de cavalo. Já ouviram falar isso?
A imaginação da gente é muito fértil. Às vezes a gente vê uma coisa e aquela coisa não é bem aquela coisa que a gente imagina, é outra. Isso acontece. Os moinhos de vento. Os moinhos de vento. Naquele livro de Miguel de Cervantes, pensavam que era uma coisa e era outra. E Chico Xavier coloca o seguinte sobre a imaginação. A imaginação, segundo o espírito de Chico Xavier, ou a psicografia de Chico Xavier, é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Olha só que coisa, frase interessante. Ou a imaginação é o arquiteto do verdadeiro domicílio. O domicílio que está falando aqui é a nossa casa mental. A nossa casa mental precisa de um arquiteto que faça com que essa imaginação siga nos caminhos do bem, siga nos caminhos de Jesus, siga nos caminhos da luz. Chico Xavier diz: se julgarmos que o ouro é o material adequado a essa nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora e enregelante da ambição, da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Ou seja, Chico Xavier está colocando aqui, muitas vezes as pessoas se costumam se tornar escravos de determinadas coisas que não são tão importantes e não são os verdadeiros tesouros, como por exemplo o ouro, as coisas materiais, achando que isso é mais importante. Eu vou edificar a minha vida sobre coisas materiais, sobre casa, sobre dinheiro, sobre poder. E, segundo Chico Xavier, você está dentro de um processo de imaginação errôneo e equivocado, fazendo com que seu domicílio espiritual seja adornado por coisas que não são os verdadeiros tesouros do espírito. É um ouro que não vai trazer um bem para você. Ele está fazendo um comparativo aqui, meus irmãos, um comparativo bem interessante. E ele continua falando sobre os alicerces que nós colocamos na nossa vida. Qual o significado simbólico desses alicerces, da rocha que nós firmamos, né? Também na passagem do livro Coragem, de Chico Xavier, ele traz uma referência bem interessante sobre esses alicerces. Muitas vezes nós estamos colocando os alicerces da nossa vida sobre o mal proceder. O alicerce da vida da gente, ele é feito através das ações boas ou das ações más. E muitas vezes nós colocamos como alicerce as ações más. Nós respiramos o bem ou respiramos o mal, de acordo com as nossas preferências de vida. O que é que você está escolhendo para o seu livre-arbítrio? Licença. O seu livre-arbítrio, você está usando de que forma? Como Chico Xavier fala, nós respiramos o bem ou o mal. E é interessante, quando nós vamos estudar um pouco da doutrina, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, é perguntado se Deus criou o mal. Vocês acham que Deus criou o mal? Sinceramente, alguém acha? Por favor, coloca aí. Alguém criou, aliás, Deus criou o mal? Na concepção dos espíritos, não sei se vai bater com a de vocês aí, estou falando dos espíritos. Na codificação espírita diz que não, Deus não criou o mal. Deus criou o bem. E o mal é a ausência do bem, proveniente do próprio homem, que usou de forma equivocada o seu livre-arbítrio. Respirou de forma inadequada, como Chico Xavier está dizendo aqui, o mal, não respirou o bem, respirou o mal. Na terra, muitas vezes temos a máscara emoldurada, achando que as coisas mais importantes são as honrarias, são os esplendores, são as coisas que muitas vezes não podem trazer momentaneamente prazeres para a gente, e não são os verdadeiros prazeres espirituais. Muitas vezes as pessoas se colocam em cubículos de padecimentos e trevas, porque se escravizam por determinados tesouros de adornar a sua casa de coisas que se vão quando vem o primeiro vento, quando vem a primeira água e derruba você.
os homens criaram, é verdade, viu? Simone está dizendo, os homens criaram, é verdade. Chico Xavier fala nessa passagem aqui de forma bem interessante que através do nosso processo de livre-arbítrio nós respiramos no bem ou respiramos no mal. O processo de alicerce espiritual é esse, é o bem e o mal. Como é que eu estou alicerçando a minha casa? A minha casa, a rocha. Essa rocha é na areia do mal ou é na rocha do bem? Jesus, ele faz referência a isso. Jesus faz referência a isso nessa parábola. E uma coisa interessante, quando vem a enchente, bate o ímpeto, a corrente, quando a gente se alicerça no mal, tudo abala, como eu falei, tudo bate em você e cai, você não segura a parada. Você vibra naquela energia pesada e muitas vezes não quer que aquela energia pesada volte para você, mas acaba voltando. Às vezes a gente se ilude, achando que a gente vai ficar plantando o mal sempre, e esse mal não vai voltar para a gente, é uma mera ilusão. Nós acharmos que a gente vai ficar fazendo mal sempre, encarnação após encarnação, a gente não vai colher aquilo de volta, gente. É uma ilusão isso. A gente está dando murro em ponta de faca. Enquanto a gente não despertar para o processo de plantio espiritual, ou o processo de edificação, como eu estou edificando a minha casa mental, ou a minha vida, que é a casa que faz referência na parábola, qualquer enchente que vir, qualquer tempestade que vir, vai bater com ímpeto e vai derrubar você. Por que vai derrubar você? Porque você não está edificado sobre a rocha. Nós costumamos dizer que essa rocha é Jesus, através dos seus ensinamentos. Soraya está dizendo que é uma ilusão, é a lei física também, causa e efeito, é verdade, minha irmã. No livro Coragem, muitas vezes diz assim, ainda falando sobre essa parte das ilusões, né, que às vezes nos apegamos muito ao poder humano, e esse poder humano, ele é efêmero, ele não fica muito tempo. E eu digo até para vocês, o poder humano, as coisas que vêm para nossa mão, é para que a gente saiba utilizá-lo de forma certa para o bem, para a edificação da casa, da rocha coletiva do planeta Terra. A nossa irmã Soraya que está aí, eu vou até colocar para vocês que sábado, né, Soraya, a gente vai ter uma palestra aqui em conjunto. A gente vai estar falando aqui sobre um tema bem interessante que eu vou expor para vocês. Soraya, que está aqui no Instagram. Sábado, né, Soraya? Convide já todos de antemão para sábado estar aqui. A gente vai falar sobre um tema bem interessante, sobre transição planetária. E vamos trazer vários temas interessantes aqui. Vamos falar sobre extraterrestre, sobre mestres ascensos, sobre processo de transição planetária. Ela está aqui, a minha irmã. Mas voltando para o tema. Muitas vezes a gente se ilude com esse poder que temos na nossa mão. Certo? No livro Coragem, Chico Xavier está falando sobre isso. E muitas vezes nos perdemos nos desvarios da autoridade. Eu digo para vocês, vai ser de 8 horas, viu, Érica? 8 horas. Muitas vezes a gente se ilude com as autoridades. Quantas e quantas pessoas se iludem e se perdem na autoridade. Quando vocês, quando qualquer um, chega à sua mão, numa condição de ser uma autoridade, é porque Deus colocou para você o que você precisa se exercitar. Provavelmente você errou muito em outra encarnação com relação a isso. Você vem para exercitar esse poder que você tinha de forma de uma melhor edificação. Uma coisa interessante que também é colocado no livro de Chico Xavier Coragem, ainda nesse sentido de reflexão da nossa casa mental, das nossas atitudes, é sobre a crítica que muitas vezes nós fazemos e a perversidade que nós fazemos com o outro ao julgar muito o outro e não olhar para dentro de nós mesmos. Chico Xavier diz aqui, se encontramos alegria na crítica ou na perversidade, olha só que coisa interessante, naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência e do crime. Aquela pessoa que só vive criticando, aquela pessoa que só vive falando mal dos outros, só vive fazendo atos de perversidade, essa pessoa não está fazendo mal só para o outro, não. Está fazendo mal principalmente para ela. Porque tudo isso vai voltar para ela. Todo esse cárcere, como Chico Xavier está falando, da maledicência e do crime,
está fazendo com que essa casa que essa pessoa está edificando seja a casa dela. Seja a casa dela. Nós edificamos a nossa casa. Uma das argamassas principais é o nosso pensamento, as nossas energias. Se nós temos como energias da nossa argamassa coisas ruins, a nossa casa vai ser uma casa de trevas, uma casa de coisas negativas em torno da gente. É uma relação física, como a nossa irmã Soraya está colocando aí. Moramos em espírito, como nós sabemos. Chico Xavier fala isso. Onde nós projetamos o nosso pensamento. Se nós projetamos o nosso pensamento na insensatez, na imprudência, nas negatividades, é aí que nós estamos morando. O nosso espírito mora onde a gente projeta o nosso pensamento. Olha só que coisa interessante que Chico Xavier nos coloca, para que a gente possa refletir a importância do nosso pensamento. O quanto é importante. O pensamento faz com que você mova a energia, não somente sua, mas a energia do universo. Quando a gente, Simone está perguntando, aponta o dedo para o outro, perguntando não, está colocando, alguém tem 3 que volta contra nós. É verdade, isso é verdade, viu, minha irmã? Quando ela está dizendo, Simone, quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 apontando para a gente aqui, ó. Isso é verdade. E Chico Xavier faz essa referência básica para que a gente pense sobre o nosso pensamento, né? O nosso espírito, que é a nossa essência verdadeira, a nossa essência, né? Mora onde nós projetamos o nosso pensamento. É interessante que você comece a refletir mais sobre o que é que você está pensando nessa sua encarnação, né? Aí na parábola diz assim, mas o que você ouve e não pratica, na passagem diz que é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, aquela pessoa que ouve a palavra, não somente a palavra de Jesus, mas a palavra dos grandes mestres espirituais, os mestres ascensos, os guias espirituais. Ouve a palavra do guia, ouve a palavra de Jesus, mas não pratica. Aqui na passagem da Bíblia está falando de Jesus. Tem pessoas, tem cristãos que se dizem cristãos, ouvem a palavra de Jesus e não praticam. Gandhi falava uma coisa bem interessante. Gandhi não era cristão, mas ele dizia assim, se metade, Gandhi não era cristão, se metade dos cristãos fossem coerentes com os ensinamentos de Jesus, a humanidade era outra, não era essa daí. Ou seja, com a crítica assim que ele fez é, nós cristãos precisamos muito sermos principalmente coerentes com isso aqui que está falando, que nós ouvimos da palavra de Jesus. Quantos de nós temos uma história dentro do movimento cristão, espírita e assim por diante, passamos por todas essas escolas? Foi o que a gente fez. Muitos, quase nada. Muitos alicerçados sobre a areia, não foi sobre a rocha não. E o que é que vai acontecer? Vai vir a primeira enchente e vai levar. O espírito Sheila, como falei aqui, um dos livros que eu peguei aqui para a gente compreender um pouco dessa leitura, ele fala sobre essa parábola do bom samaritano. E eu peguei uma mensagem do livro Passos da Vida, né? Do livro também de Chico Xavier, que Emmanuel psicografa uma mensagem bem interessante que eu vou passar para vocês aqui. É bem interessante, eu vou ler essa passagem. Também faz referência a essa passagem da casa edificada sobre a rocha. Diz assim, ó: se a presença aqui, ó, nessa passagem aqui, ó, do espírito Sheila, vai fazer uma reflexão bem interessante. Eu peço que vocês prestem atenção. Uma reflexão bem interessante sobre a forma como a gente se comporta diante de determinadas pessoas ou determinadas situações. E ela diz assim, Sheila: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, se alguém, pense aí, se alguém está fazendo você ficar com mágoa, ficar com raiva, e você começa a recordar isso, você começa a vibrar nessa energia, com raiva de alguém que fez mal de você, que fica nessas vibrações, que fica recordando o tempo todo. Ele diz assim, ó, nessas vibrações, o espírito Sheila diz, desequilibradas, que impelem, que faz que você se torne uma pessoa inquieta. Olha só, quando você vive nessa impressão penosa do outro,
mal a você. Você vive numa inquietude. O espírito Sheila diz, jaz aí existe um chamado ponto morto. O ponto morto que ele fala aqui é um ponto vulnerável. Olha só que coisa interessante. São pontos vulneráveis que nós temos, que precisamos trabalhar com eles. Quando você fica magoado, quando você fica com raiva de outro porque fez mal, aí tem um ponto morto. Aí tem um ponto morto. Tem um ponto vulnerável, não no outro, em você. Não no outro. A espiritualidade, o próprio Chico Xavier, daqui a pouco eu volto para a mensagem aqui. É só uma referência que eu quero trazer para você de Chico Xavier. Diz assim, ó. Chico, a gente precisa se preocupar, não é com o mal que o outro faz para mim. A gente precisa se preocupar com o mal que eu faço para o outro. Vocês já pensaram nisso? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso, porque a gente fala muito no Centro do Espírito. Não podemos ficar nesse aspecto de preocupação com o mal que o outro faz para mim. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter preocupação com o mal que eu faço para o outro. Já pensaram nisso? Olha que coisa interessante. Por quê que Chico Xavier em outro momento faz essa referência? Porque quando eu faço mal para o outro, o mal que eu faço para o outro volta para quem? Para mim. Lei de ação e reação. Física quântica. Como Soraya colocou aí antes. Quando o outro faz mal para mim, acaba voltando para o outro. Física quântica. Lei de ação e reação. Olha só que coisa interessante. A gente precisa ter cuidado assim, com o mal que o outro faz pra gente. A gente não vai ser muito, vamos dizer assim, como diz no popular, lesado, né? Mas a gente tem que ter o cuidado com o mal que nós fazemos. E aqui na mensagem, que é a outra mensagem de Chico, diz assim, olha, quando você, o espírito Sheila, diz, quando você estiver numa situação preocupado, cheio de mágoas, o problema de estar cheio de mágoa não é do outro, é seu. Não é do outro. O outro não tá nem aí, ó. Não tá nem aí. Tem outro que quer que você fique mal mesmo. Mas o problema de você estar magoado não é do outro que magoou você. É seu, porque se deixou ser magoado. Se deixou entrar naquela energia. Aí tá o que o espírito Sheila diz. É o ponto morto do sentimento que reclama de você, segundo o espírito, a boa vontade de você extinguir essa perigosa energia que pode até levar a você fazer coisas equivocadas com relação ao outro, a piorar a situação, né? Érica está dizendo, já me preocupei muito e hoje sofro de pânico. Olha só, pode levar uma situação dessa. A primeira colocação que o espírito Sheila fala sobre esse aspecto dessa casa edificada sobre a rocha é: a gente não precisa se preocupar, a gente não pode estar se colocando numa nuvem de mágoas, ficando só na mágoa do outro. A gente precisa trabalhar essa inquietude que está dentro de nós, para nós podermos melhorar. Soraya está dizendo, isso mesmo, temos um campo eletromagnético. Olha só, Soraya que está aqui que vai estar sábado com a gente, está dizendo, olha, nós temos um campo eletromagnético, o que eu desejo ao próximo não sai do meu campo e acaba voltando para mim, vibrando em uma baixa energia, reverberando no meu campo. Olha aí, é verdade. Física quântica. Quem quiser pode estudar física quântica que vai ver muito sobre isso aqui. Aí olha só, é o primeiro ponto que o espírito de Sheila fala. E ela continua, diz assim, ó, se a ofensa recebida foi impensadamente guardada, você guardou o ódio nas entranhas da sua alma. Olha só o que Sheila, o espírito Sheila fala. Você guarda na entranha da sua alma. Compele a você a ficar numa coisa que é você ficar lembrando de forma aflitiva. Tudo isso, rememorando o tempo todo essas energias que não vai levar você para frente. E o espírito Sheila diz, não ouvides, ou seja, não esqueças de que aí está o seu ponto morto. E esse ponto morto, esse ponto vulnerável, faz com que você necessite de fazer um reajuste consigo mesmo, com o seu espírito, com o seu pensamento, a sua casa mental. Edificar a sua casa mental sobre a rocha, sobre o bem. Mais uma vez,
trazendo um ponto importante para reflexão. Sirlene está dizendo, tudo que projetamos no universo retorna para nós, tudo que ele deseja. É verdade, viu? É verdade, viu, Sirlene? É verdade. Mais à frente, diz outra coisa interessante. O espírito Sheila está trazendo muitos pontos importantes para a gente refletir. Falou sobre o mal que a gente deseja para o outro, falou sobre a mágoa, que não é importante que a gente fique nela, né? Aí diz assim, olha, e tudo, prestem atenção, tudo que o espírito Sheila está falando, está colocando, não é apontando para o outro, é fazendo com que você olhe para você, porque a edificação da sua casa, quem faz é você. Você não edifica a casa do outro, você edifica a sua casa. Sua casa energética e vibracional, através dos seus pensamentos, como o Espírito Sheila coloca. E ela continua nas reflexões disso aí. Se por acaso a aversão sua te vence em tranquilidade, você tem uma aversão imensa. Tem pessoas que têm até uma aversão à voz do companheiro, de uma pessoa que convive com você. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu não aguento nem escutar a voz do meu marido. Eu não aguento escutar a voz da minha mulher. Ele está trazendo a referência aqui para dentro da família. A família é um dos pontos mais importantes no processo de reflexão da sua jornada espiritual. Ela está trazendo aqui esse aspecto aqui, para a edificação da casa, para dentro da família. Se você tem uma aversão para o seu próprio companheiro, tem alguma coisa que não está certa. Tem gente que não aguenta nem escutar. Aí ele diz assim, que muitas vezes esse companheiro, em um outro momento, pode até ter sido simpático, hoje não é mais. Você tem raiva dele, você não aguenta mais ele. Aí o espírito de Sheila diz, é aí que está o ponto morto. Por que será que foi construído dentro dessa relação? Foi alicerçado em quê? Olha só como é interessante. A casa, ela tem alicerce. Alicerçou em quê? Você alicerçou o seu relacionamento em quê? Às vezes chega até o ponto de você não aguentar a voz do seu companheiro. E o espírito Sheila diz que o ponto morto está aí. Nessa aversão. E você não compreender que muitas vezes foi você mesmo que plantou essa aversão. E outra coisa, que foi você mesmo que em outras vidas, certo? Conviveu com aquela pessoa e pediu para voltar de novo, muitas vezes até para o reajuste espiritual. Porque eu compreendo, meus irmãos, que às vezes é difícil o processo de convivência dentro da sua família, mas assim, a espiritualidade diz o tempo todo, você escolheu a família que você precisava. Foi você que escolheu, não foi Deus, foi você. Através do processo reencarnatório, das ligações de uma vida com outra vida com outra vida, e você escolheu. Eu escolhi meu pai, eu escolhi minha mãe, eu escolhi a profissão, os companheiros de trabalho, tudo. E o espírito Sheila diz, espera nesse momento de você fazer algum esforço para resgatar o seu relacionamento, se você assim o quer. Agora, se você não quer, é outra história. Você está querendo partir para uma outra história. Mas aqui está querendo dizer o seguinte, se você programou espiritualmente para estar convivendo com aquela pessoa, aprender com ela, se for um relacionamento que foi baseado em afeto verdadeiro, é bom você dar uma olhada para dentro de você e ver se você precisa realmente reinvestir no seu relacionamento. Começar a plantar novas sementes de simpatia, né? Tem até gente que diz assim, Humberto, e essa história de alma gêmea, né? Aí eu disse, existe, Humberto. Eu disse, olha, o Espiritismo diz que existem almas afins. Aquela história de alma gêmea de metade da laranja não existe não. Nós somos seres completos. Ó, toda vida que eu falo nessa parte, Sônia aparece. Sônia fala muito sobre isso. Nós somos seres completos. Mas encarnação após encarnação, nós encontramos com espíritos que desenvolvemos afinidades e que vai nas vidas posteriores, né? Aí tem gente que diz assim, olha, Ave Maria, fulano não é minha alma gêmea, é minha alma algema, porque me prende. Mas não é que ela veio como alma algema. Você é que tornou essa alma algema através da não compreensão dos processos de reajuste dentro do seu relacionamento. É preciso você rever um pouco mais sobre isso. E o espírito Sheila já foi aqui para a família, já foi para você. Agora o espírito Sheila vai para o trabalho. Até dentro do trabalho ela faz uma referência a essa casa que você está edificando, porque no trabalho também é uma extensão da sua vida.
Até o trabalho você escolheu espiritualmente para desenvolver as suas habilidades, as suas tendências e assim por diante. O espírito cheio diz assim, ó, se encontras, você encontra no seu trabalho, na sociedade, na tarefa, não só o trabalho em centro espírita, em igreja, mas o trabalho material mesmo. Se você encontra alguém de cuja cooperação desejarias prescindir, você não quer de jeito nenhum estar perto daquela pessoa. A face de você sentir um mal-estar que impõe, é aí que está o ponto morto. Mas por que será? O que é que está incomodando tanto aquela criatura em você? É preciso ter no mínimo mais diálogo, né? Aí é que precisa você mais ainda superar a si mesmo. Essa diligência, esse cuidado, esse zelo para com o outro. É tentar se aproximar ao outro, ver o que é que o outro tem e não criar mais atrito ainda. Às vezes eu já dei muitos cursos na época do ProJovem e a gente observava que um dos maiores problemas que existe nos ambientes profissionais chama-se relacionamentos interpessoais. É curso em cima de curso. E a gente fazia e dizia, Humberto, não está dando certo não. Por que será que não está dando certo? Porque as pessoas, elas não querem se melhorar. Elas não querem se colocar na pele do outro. Elas não querem auxiliar o outro. Silene está dizendo que acredito que nos unimos com aqueles que precisamos aprender e ensinar. É verdade, viu? É verdade. Aquele seu companheiro, aquela pessoa do seu trabalho também são pessoas que a gente está aprendendo. Mas no seu trabalho, o que é que o Espírito Sheila está dizendo? É preciso a gente compreender mais o outro. Vamos deixar de ficar falando da vida do outro. Vamos chegar perto do outro. A gente precisa ser verdadeiro, sim. A gente não vai estar fingindo com o outro. Mas é preciso a gente conviver em um ambiente que ambos, você e a pessoa, aprendam a ser pessoas mais éticas e melhores. Esse negócio de estar falando mal um do outro, de estar querendo passar a perna no outro, isso não condiz, não convém com aquele que quer edificar a sua casa sobre a rocha. É o contrário. E eu digo para vocês, olha, enquanto mais você criar um clima positivo no seu ambiente de trabalho, mas vai ser um trabalho maravilhoso. Você vai se sentir bem onde você está. Eu, por exemplo, eu trabalho numa escola chamada Arnaldo de Barros. Adoro o meu ambiente de trabalho. Agora, são pessoas perfeitas que tem lá? Não. É um processo de convivência, é um processo de aprimoramento espiritual e, acima de tudo, de ser verdadeiro e ético com o outro. Sermos humanos, um com o outro. E não está querendo passar a perna no outro. O Espírito Sheila fala sobre isso também. O Espírito Sheila volta aqui a falar de alguém, aí aqui está falando dos agregados. O Espírito Sheila, até sobre os agregados, ela coloca, diz assim, ó, se alguém te penetrou a família em condições que te atormenta, vem um agregado que você tem raiva, que você não topa ele, né? Suscitando pensamentos de animosidade, de raiva, né? E que a bagagem de circunstâncias que trazem muitas vezes são condições de reencarnações passadas, que teve reencontros. A gente não entende, meus irmãos, mas até os agregados são reencontros que a gente está tendo nessa vida, né? E o que é que a gente precisa? O ponto morto está aí, a gente tentar se superar, aprender com essas condições adversas. E aí reside uma lição importante, é você trabalhar com a tolerância com o outro, a compreensão de que o outro muitas vezes não tem nível vibracional lá em cima, e às vezes eu também não tenho. É preciso ser mais, vamos dizer assim, pé no chão, é preciso ser mais cristão, verdadeiro, é preciso auxiliar o próximo, certo? Outra coisa importante, né, que o Espírito Sheila fala é isso. Até com os agregados a gente tem que ter um pouco mais de tolerância. O Espírito Sheila, através de Chico Xavier, fala até dentro das igrejas. Eu não sei se alguém aí tem uma convivência, que tem uma experiência dentro de igreja, de centro espírita, igreja católica, evangélica, terreiro de umbanda, assim por diante. Meus amigos, eu vou dizer para vocês, dentro de toda igreja tem animosidade. Tem disputa, tem tudo. Tem jogo de ego, tem tudo. Tem pessoas que passam a perna no outro, tem pessoas que fazem coisas erradas. Tem pessoas boas? Tem. Mas até dentro do círculo de fé também tem problema. Também tem problema. E tem até uma coisa que nosso irmão Laelcio, lá do nosso lado, diz assim, ó, ele diz assim que tem pessoas que vivem pulando de centro em centro.
espírito, né? Mas também de igreja em igreja. Tem pessoas que hoje está aqui na igreja, pulando, né? Às vezes procurando um canto perfeito. Aí nosso irmão Laércio lá no nosso lado, através de leituras que ele faz, principalmente de Chico Xavier, ele diz assim, olha, Chico Xavier diz, que, se eu não estou enganado, é o espírito de Emmanuel, que diz para um instrutor espiritual, diz assim, se você quiser um centro espírita perfeito, ou uma casa religiosa perfeita, saia daí da terra, desencarne e venha aqui para o plano espiritual. Aqui você vai ter. Agora, aí na terra, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Nossa irmã Cláudia está entrando aí, tá certo, viu, minha irmã? Aí ela diz aqui, olha, até o espírito, até nos círculos de fé a gente precisa trabalhar, né? No círculo de fé, se surge um irmão que está desarmonizado, que quer abandonar a fé, que não quer mais aquilo, que fica botando você para baixo, também é uma experiência que você precisa vivenciar, de fortalecer a sua fé e de ajudar o outro. E aqui diz, olha, não podemos abandonar os preciosos deveres que prescindem a nossa tarefa espiritual. Muitas vezes o ponto morto está aí. Nós não somos fiéis aos nossos compromissos assumidos espiritualmente. Quantas e quantas vezes, meus queridos, minhas queridas irmãs, Maria Fernanda entrando aí, né? A gente ouve falar, por exemplo, de pessoas que assumiram na espiritualidade determinadas missões espirituais, ou determinadas tarefas espirituais. Quando chega aqui na Terra, reencarnou, esquece. No livro Nosso Lar, é nos colocado uma história, eu acho que vocês conhecem a história do Nosso Lar, do livro, que tem até um filme, que coloca a história de pessoas que, quando estava no plano espiritual, programou no plano espiritual uma coisa, quando chegou veio outra, né? Aí tem uma história bem interessante que eu vou contar para vocês, que o irmão Laércio conta muito. Ele diz assim, olha, tem uma determinada pessoa que estava querendo reencarnar, mas aí os espíritos, não, você não vai agora, espera um pouquinho. Ele diz, olha, eu quero, aperreada, e pediu para eu quero falar com Jesus, para ver se Jesus deixa eu voltar aqui para a terra. Porque eu quero, ele disse, olha, eu quero voltar de qualquer jeito. Eu quero voltar com aleijão, eu quero voltar pobre, eu quero voltar com todas as coisas. Ele até utilizou uma frase, todas as desgraças. Uma palavra forte, né? Todas as coisas ruins. Pode me mandar com tudo isso e eu quero voltar para reencarnar. Falo com Jesus para ver se ele deixa. Aí o mentor espiritual disse, espera, tá certo, olha. A gente vai conversar no círculo dos irmãos maiores. A gente vai ver a possibilidade de abrir essa brecha para você voltar, para reencarnar de novo, diante da sua solicitação. Aí voltou, foi falar com os espíritos lá. Daqui a pouco veio de volta e disse, olha, lá nos planos superiores disse que você podia reencarnar. Aí quando disse, ele já ficou preocupado, porque ele não tinha pedido para voltar cheio de dificuldades, com doença, com aleijão, com tudo. Já ficou preocupado. Aí o mentor disse, olha, não fique preocupado não, você não vai voltar com nada disso. Você não vai voltar pobre, você vai voltar com rico. Você não vai voltar aleijado, você vai voltar corpo perfeito, bonito, vai ter tudo que você quiser. Só vai ter uma coisa que a gente vai pedir para você. Voltar para a Terra, vai ter tudo. Aos 34 anos de idade, vai eclodir numa coisa chamada mediunidade. A única coisa que a gente está pedindo é, você vai voltar para a Terra para servir ao próximo através do trabalho mediúnico. Aí ele disse, só isso? Oh, coisa boa, vamos embora. Aí encarnou. Isso é uma história que é no nosso lar, no livro Nosso Lar, se eu não estou enganado. Aí voltou, o espírito voltou, encarnou, aconteceu tudo como foi programado, teve tudo, dinheiro, casa, esposa, tudo. Quando deu 30 e poucos anos de idade, eclodiu a mediunidade. Quando eclodiu, ele olhou e disse, eu vou para centro espírita trabalhar, eu vou para a igreja trabalhar. Não, isso vai ficar aí para Célia, vai ficar para Thelma, vai ficar para Érica, vai ficar para Fernanda, vai ficar para Sônia, vai ficar para Humberto. Eu não vou perder tempo da minha vida com isso não. Vai ficar para o outro. Aí desistiu da sua programação, ó. Essa hora já foi água abaixo.
desistiu. Daqui a pouco, né, o irmão foi viver a vida mundana que ele queria, esqueceu da parte espiritual, do compromisso, da fidelidade com o compromisso assumido, como a irmã Sheila está colocando aqui, né, no livro Coragem, que a gente está falando aqui. E esqueceu de tudo. Isso acontece muito. Aí foi indo, passou os anos, daqui a pouco, quando chegou 50 anos, adoeceu, não conseguiu chegar à programação que ele tinha, que era 80 e poucos anos. Morreu, desencarnou. Foi para o plano espiritual. Quando chegou lá, os irmãos que ele tinha pedido chegou lá, mas meu irmão, você não disse que ia voltar para a terra e eu cumpri o seu compromisso. Uma coisa que a gente pediu, você não atendeu. Não atendeu, esqueceu. Olha só, é uma coisa só. A mediunidade, no caso dele. Quantas e quantas vezes nós programamos coisas espirituais antes de reencarnar e quando chega aqui a gente esquece. Esquece de tudo. E o que é que vai acontecer com a gente? Deus vai cobrar? Não. Mesmo é que iremos cobrar de nós mesmos, dos nossos compromissos que assumimos e não cumprimos. Falta de fidelidade ao compromisso assumido espiritualmente, porque tudo que a gente assumiu de compromisso espiritual é importante que a gente vivencie para o processo de aprimoramento espiritual. E a irmã Sheila está dizendo, ninguém na terra permanece imune às provações, às expiações, às dores, os sofrimentos. Nós marchamos em busca do encontro com o futuro que nós mesmos construímos. Na posição de almas livres que nos fazemos ser livres, ou de almas presas quando nos fazemos ser presos. Nós precisamos agradecer cada vez mais a Deus a abençoada oportunidade de vida que foi dada por acréscimo e misericórdia para cada um de nós. É por isso que a parábola da casa edificada sobre a rocha nos coloca a importância de sermos prudentes, de sermos verdadeiros conosco mesmo. Não é enganar o outro que vai fazer com que você cresça. Porque quando você acha que enganar o outro faz fazer com que você cresça, você quando acha que está enganando o outro, você está enganando a você mesmo. Você não engana a Deus. Você não engana a programação que foi feita por você. A programação de libertação espiritual. As amarguras, os pesares, os dissabores, os desencantos. Muitas vezes são regiões traumatizadas das nossas almas que nós queremos perpetuá-las. Nós não usamos o antisséptico da bondade. Nós não usamos o antisséptico do perdão. Nós não queremos isso. O Instagram está fechando aqui, mas eu abro de novo. Nós não nos sacrificamos, muitas vezes não renunciamos a determinadas coisas que precisam ser renunciadas. Como o Evangelho diz, muitas vezes é preciso perder para ganhar. A nossa irmã Thelma está dizendo aí, ó, o futuro é inadiável, é verdade. Mas o futuro, ele é construído. É uma construção que começa, é inadiável, né? É verdade, viu? O futuro é inadiável. Mas o futuro é uma plantação que nós fazemos já. O destino é uma construção que nós fazemos já. E na parábola da casa edificada sobre a rocha, faz com que nós pensamos sobre esse antisséptico da bondade, o antisséptico do perdão, o antisséptico do sacrifício, o antisséptico da renúncia. E é preciso que nós estejamos vigilantes o tempo todo com relação a esses pontos mortos que nós colocamos anteriormente. A esses pontos mortos que nós chamamos de fragilidades espirituais que nós temos, que apresentam no nosso coração, que apresentam na nossa casa mental. Esses pontos mortos são as faltas de atividade, a estagnação espiritual que nós, muitas vezes, nós queremos estar. É preciso a gente buscar mais ainda, como diz a parábola do bom samaritano, serenidade. É preciso a gente procurar mais ainda paciência na edificação da sua casa sobre a rocha. É preciso, meus queridos, minhas queridas irmãs, que nesse serviço infatigável do bem que nós nos propusemos, através desse retorno ao plano carnal, ao plano material, nós estamos atentos à mensagem do Cristo de Deus.
Ou a mensagem do seu avatar espiritual, do seu mestre ascenso, de quem você acredita como ser mais elevado. Nós cristãos colocamos Jesus como essa figura ímpar, essa figura importante. Érica está dizendo aí, uma pessoa que está precisando de peça. Tá certo, viu, Érica? A gente faz. E a gente precisa desse grande médico que é Jesus. No livro Coragem, mais uma vez, o livro Coragem, eu vou utilizar essa passagem aqui. Diz que o trabalho importante é o trabalho no bem. O trabalho no bem é importante. É preciso que a gente tenha essa química maior, que é a química do amor, que está dentro do nosso lá interno, que é a nossa mente espiritual. E lembrando que a gente precisa continuar essa jornada trabalhando, se esforçando cada vez mais, uma vez que o próprio Deus que está nos céus, que está em todos os lugares, continua trabalhando, continua se esforçando, e que nós precisamos também continuar nessa jornada de trabalho, em busca do processo de evolução, em busca do processo do progresso espiritual. Como Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Se Deus trabalha, se Jesus trabalha, por que eu não vou trabalhar? É preciso eu trabalhar, é preciso eu construir, é preciso eu começar pela minha casa, edificar a minha casa sobre a rocha e não sobre a areia, como a gente propõe na parábola aqui que a gente trouxe hoje, de Lucas e de Mateus, da parábola da casa edificada sobre a rocha. Sempre nesse serviço infatigável do bem. Que nós possamos, meus queridos e minhas queridas amigos e amigas, estarmos cada vez mais conectados com essa luz espiritual. Agradeço, certo, a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, a paciência que tiver durante essa hora. Hoje passou. Olha só que letra interessante. Sobre a rocha. Escutem, viu, meus irmãos? A letra. Nada, absolutamente nada, pode ser maior do que tua graça. Quando tudo ao meu redor desaba, em o teu favor isso me basta. Eu sei bem onde fundei minha casa. Olha a letra. Tudo a ver com o que ele falou aqui, ó. E o que vem contra mim não vencerá. Vem a chuva, vem o vento, vieram temporais, mas a minha casa firme aqui está, sobre a rocha do teu amor. Vem a chuva, vem o vento, vieram temporais, mas a minha casa firme aqui está. Olha a letra da música, ó. Coisa bonita. Sobre a rocha do teu amor. Coloca o seu copinho com água de lado, mas daqui a pouco eu vou fazer a prece. O nome dessa música é Sobre a Rocha. Depois vocês escutem aí na internet, muito bonita, eu gostei dela. Eu sei bem onde fundei minha casa, e o que vem contra mim não vencerá. É verdade, Vem a chuva, vem o vento, vieram temporais, mas a
rocha no teu amor. Ofereço essa música para todos vocês aí, viu? O amor é um bem maior. O amor é um bem maior, riqueza de valor para o coração, para o coração. O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção, grande emoção. O amor é um bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor inspira fé, seu poder faz até o sol brilhar, o sol brilhar em noite sem luar. Se o amor eu cultivar, luz haverá, luz haverá. No mundo de amor só há inspiração de ter esta certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. É Deus amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver, feliz viver. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz. E até morrer, até morrer, foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glórias ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Aquele que está precisando de ajuda, feche os olhos nesse momento. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos nessa vida, com toda a ajuda do plano espiritual. Que neste momento, você que está precisando de ajuda espiritual, conecte-se à espiritualidade maior. Agradecidos estamos aqui a toda a espiritualidade de luz, aos mestres amigos, caboclos, pretos velhos, ciganos, seres intergalácticos. Agradecemos acima de tudo ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra e de toda essa galáxia. Que neste momento cada um dos irmãos e cada uma das irmãs é um desses grandes mestres ascensos, quase que divino, que neste momento pode ser o seu caminho. Abra-se para a luz de Jesus. Tenha fé que neste momento você que está passando por alguma doença, problema no relacionamento, no seu trabalho, você que está passando por uma série de traumas e questões espirituais, neste momento vamos alicerçar-nos a nossa casa na rocha de Jesus. Que neste momento Jesus abençoado traga o seu bafejão de luz em forma de meditação sobre cada um dos irmãos, sobre cada uma das irmãs que está nesse momento, nessa conexão. Nossos amigos, inimigos do passado e do presente. Que nesse momento abençoa cada uma das famílias. Que possam estar conectadas na luz de Deus, na luz de Jesus. Abrindo todos os canais energéticos e espirituais. Que o corpo material possa ser cada vez mais fluido, de paz e de amor, que possa essa luz
Jesus possa ser tudo, que possa ser o seu, que Jesus possa ser o timoneiro da sua vida, que acima de tudo você assuma a sua vida. Nas suas mãos está o poder que foi otorgado por Deus. Assuma a bênção da vida que Deus te deu. Jesus quer o seu bem, Jesus quer a sua luz, Jesus quer o seu progresso espiritual, o seu e das pessoas que estão ao seu redor. Que nós possamos fechar, Jesus, a noite agradecendo por tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor